Vamos então continuar nosso estudo da Confissão de Fé. Sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Estudar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Hoje em dia as pessoas querem não conhecer e às vezes querem trocar, né? Não, mas a palavra não diz isso, ou não, essa parte da Bíblia não precisa usar. E a gente percebe interpretações e afastamento da palavra, né? Porque cada um quer andar conforme a sua própria vontade, não conforme a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é clara, a lei de Deus é perfeita, o caminho de Deus para nós sempre será o melhor. Por mais que a gente fala, não, parece que Deus nessa lei aqui, ele devia ter feito diferente. Devia ser assim, porque assim é melhor, né? Assim fica mais melhor de bom para mim, né? Fica bom. Não, nós não sabemos o que é bom, nós sabemos que o bom é servir ao Senhor. Então nós vamos continuar estudando a palavra de Deus e às vezes entramos em conflitos, né, com os pensamentos humanos, até da igreja, mas principalmente com os pensamentos e conflitos na sociedade e até no governo, né, porque existem leis que nós sabemos que existem, são vigentes aí, que são contrárias ao que o ensino da Bíblia diz, né? Isso é muito comum. Então vamos lá, 24, do matrimônio e do divórcio. Eu vou falar bem assim, claro, assim, bem objetivo, né? Não vamos delongar, o tema é simples. Talvez às vezes fica alguma dificuldade em ler uma parte da confissão de fé, em entender. Então vou tentar trazer aqui para uma linguagem de hoje, mas o assunto é bem simples para nós. E bíblico. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Simples, não? Algumas verdades aqui. Casamento é entre um homem e uma mulher. Então não existe o termo casamento é entre um homem e uma mulher e foi instituído por Deus. Então se as pessoas querem fazer outras coisas, elas têm que colocar outros nomes, né? Mas não casamento. Uma outra realidade aqui é que a mulher deve ter um marido e o marido uma mulher ao mesmo tempo, no sentido de que se faleceu ou houve uma separação por um motivo justo, alguma questão, será mais de uma, né? Eu tive 2 mulheres, né, na minha vida e tal. Ao mesmo tempo, um homem e uma mulher. Não são coisas simples, irmãos. São coisas simples que a sociedade, infelizmente, tenta deturpar, né? E percebe-se que a gente está vivendo num momento tão difícil que meu vídeo não tem expressão alguma aqui, mas na sociedade, no mundo. Mas pastores estão falando coisas simples como essa, de repente aparece manchete em jornal, em telejornal, criticando essas pessoas, como se elas estivessem falando algo delas, né? Então, semana passada que teve acho que foi semana passada que teve aquela passeata lá, que tem, esqueci o nome lá, dos LGBT, não sei o que lá. Teve a passeata e teve um pastor que estava pregando contra, não, orgulho não existe, e aí falou do casamento que é homem, é mulher, pronto. Então, todo mundo que não pode falar, que é preconceito. Eu vi essa semana mesmo um pastor criticando outros pastores que pregam contra esse tipo de questão, dizendo que essas pessoas estão levando essas pessoas para o inferno. Hoje alguns estão cometendo suicídio por causa de pregações assim que falam de ódio, que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor, mas a gente tem que pregar a verdade.
Então, temos aqui um texto, Gênesis 2, 24 e 25. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Casamento instituído por Deus, os dois se tornam uma só carne, a união entre o casal. Vamos lá? 2. O matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a impureza. Tem várias coisas aqui então, né? É ordenado por Deus. Aqui temos Gênesis 2:18. Não é bom que o homem viva só. Falei uma auxiliadora. Tem uma outra passagem que fala a respeito, né? Crescei-vos e multiplicai. Então, primeiro, auxílio mútuo. Uma auxiliadora que fosse idônea. Às vezes há uma confusão nessa questão do auxílio da esposa. Qual que é o auxílio da esposa? A esposa tem que cuidar do filho, cuidar da casa. Esse é o auxílio da esposa? Também. Mas o auxílio, quem é um auxiliar, quem é que está junto, do lado, está para tudo. É um auxílio mútuo, como a gente tem falado, servir uns aos outros. Nós vivemos uma vida em comum, onde um ajuda o outro em todas as coisas. Deus diz que não é bom viver só. Como que você vai cuidar, né? Às vezes a gente conhece pessoas que estão sozinhas quando elas têm uma dificuldade, uma enfermidade. É difícil, né? Não ter quem está ali do lado. Então nós temos essa comunhão, essa parceria, onde a esposa auxilia o marido, e também o marido, aqui como diz na confissão de fé, ele auxilia, é um auxílio mútuo. Propagação da raça, nós falamos há pouco, a respeito de crescei-vos e multiplicai-vos. E aí a gente já começa a esbarrar, né? Se o casamento, se fala casamento, né? Casamento é entre marido e mulher, para quê? Para procriação, para que a raça continue. E a gente sabe que para que haja procriação precisa de um homem e de uma mulher. É mais uma forma de você estar querendo interromper algo que Deus mandou, que é algo que Deus disse, né? Olha, vocês vão crescer e multiplicar. Não, nós vamos só viver juntos, né? Para nossa própria alegria, né? No que dizem. E assim, além de ser egoísta, é algo que você está fugindo desse princípio da questão da sucessão dos filhos. Quando fala que igreja, semente santa, dá a ideia de que é assim que a igreja cresce também, né? A gente fala sobre evangelização, mas uma das formas da igreja crescer é através das crianças, dos filhos, né? Antigamente era mais fácil, né? Cada um tinha 10, 12, já enchia a igreja cresceu. Por tantos filhos. Mas se agora, se a gente tiver um filho só cada um, essa semente santa vai ser menos, né? Nesse sentido aí. E aqueles que nem querem ter filhos. Então a gente percebe que aqui a questão do casar, a questão do ter filhos, isso tudo está relacionado a uma questão, não que você seja obrigado, mas é uma questão de ordem de Deus, de estar seguindo a lei, de estar seguindo os caminhos de Deus. Assim nós não colocar o filho no mundo, mas educá-lo, batizá-lo, levá-lo à igreja para que ele possa crescer e continuar essa semente santa para o reino e a glória de Deus. A gente tem sempre essa preocupação, né? A gente ouve falar muitas vezes de uma geração depois que vem e já não quer seguir a igreja, a religião dos pais, ou uma geração seguinte já está fugindo desse princípio. E nós precisamos entender que parte do plano de Deus é essa semente seguir adiante. Aqui também fala para evitar-se a impureza. Uma das passagens é 1 Coríntios 7, que fala por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Aqui ele está falando, um momento específico, e dizendo que as pessoas não deveriam casar-se. Era bom que vivesse só. Mas no contexto de Paulo, né, ele estava ali vivendo a perseguição, as questões que estavam acontecendo naquele momento exigiam uma fala dessa. Às vezes a gente pode confundir, né, como se
não fosse bom casar. Paulo está falando por um contexto exato ali, e por isso ele diz, mas por causa da impureza, e mesmo naquele contexto de dificuldade, para que haja não uma imoralidade, deve-se haver um casamento. Nesse capítulo mesmo, né, o capítulo 7, fala, melhor casar-se do que viver abrasado. Ponto 3. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas e outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se a julgo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em sua vida, ou que mantêm heresias perniciosas. Esse casar-se no Senhor está relacionado a essa ideia do julgo desigual, né? Se você não casar com um cristão ou com um cristão fiel, você não está casando no Senhor. Essa é a palavra que está relacionada a isso. E ele diz aqui, né, que é lícito casar, é importante casar, mas somente no Senhor. É mais uma questão importante aqui, né? A gente não vai proibir, não, você vai ser disciplinado, você está proibido agora de vir à igreja porque você tem um casamento com um não cristão, a gente não pode ser radical, mas a gente deve instruir muito os nossos filhos, e a gente deve, como igreja, como liderança, né, até mesmo perguntar, quando você vê alguém com a namorada, né, ela é cristã, é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E às vezes é a parte mais importante, porque vocês podem se dar bem profissionalmente, vocês podem se dar bem emocionalmente, mas e a questão da fé? Como é que vai isso? Às vezes até um presbiteriano, ou um conservador, ou digamos assim, um reformado, casar com um pentecostal pode dar problema, né? Porque você vai para a igreja dela e aí você não vai se sentir bem naquele ambiente, a pregação não vai ser a forma que você se adaptou, né? Viveu. Talvez até você casar com um irmão que é membro da igreja, mas é membro simplesmente porque está lá na igreja e às vezes só está lá, né? Então o importante é ser um cristão mesmo, fiel a Deus, porque isso faz parte da vida. E aí ele fala sobre várias questões aqui, né? Enfatiza a questão do católico, de outras religiões, né? Talvez seja pior ainda, né? Não sei o que é pior. Tudo é ruim, né? Nesse sentido aqui de você não casar com um cristão. Mas ele fala de alguém que tem uma outra religião, o problema que isso vai gerar também, né? E ele fala até que ele chama de infiéis aqui, ímpios. Uma pessoa que você, sei lá, conheceu aí numa faculdade ou num trabalho, mas essa pessoa não é cristã. E até a amizade, né? Quem são os nossos amigos? Eu sei que a gente tem poucos amigos, mas já pensou? Eu sou amigo do padre. Pastor, não sai da casa do padre. Não chega a ser estranho isso? Ou eu sou amigo, não sei de quem lá, do fulano do boteco lá. Sai para passear, para pescar, só com fulano do boteco. É estranho isso. Então, mais uma vez eu digo, a gente não vai proibir a pessoa fazer amizade, mas a gente precisa, até para amizade. Imagina para casar, né? Você vai casar com o fulano, dono do boteco lá? Sim, vai dar muito certo essa história. Porque essa pessoa, não, mas ele é bonzinho, né? É bonzinho. Cuidado com essa história de bonzinho, né? E é um problema sério, né? Só tem 2 adolescentes aqui, mas é um problema muito sério para os adolescentes, que eles têm tantas escolhas a fazer, tem que escolher a profissão, tem que pensar na questão da vida futura e o relacionamento. E às vezes surgem tantas dúvidas nesse sentido, e eles acabam, talvez, sendo escolhido, né? E mal escolhido. Então a gente tem que tomar cuidado nessa questão e instruir os nossos irmãos. Vamos seguindo?
Textos que falam sobre isso, Gênesis 34. Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um incircunciso, porque isso não seria ignomínia. É uma passagem que está falando lá alguém, não. Casar com este, não pode. Não vamos dar a nossa irmã. Deuteronômio 7. Nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros, e depressa os destruiria. Alguém pode falar, mas isso é texto do Antigo Testamento, lá era outra cultura. Alguns textos do Antigo Testamento, tem partes que a gente realmente não aplica para nós, mas a questão moral, a questão estrutural aqui, ela é clara para qualquer tempo, né? Então, você está falando que você vai casar e esses vão fazer desviar. Né? Ah, não, fulano é firme. Não tem ninguém firme. A partir do momento que você se afasta de um convívio e você toma um outro convívio, você acaba assimilando algumas coisas desse outro convívio. Então, não tem isso. Né? Eu lembro muito bem uma época, uma senhora, uma jovem na época, né? Ela arrumou um namorado lá e chegou, olha, eu vou casar, tal. Eu falei, mas quem é esse sujeito? Uma pessoa firme na igreja, mas firme mesmo na igreja. E apareceu com esse rapaz lá. E eu falei, mas quem? Você vai casar, tal. Dei aqueles poucos conselhos, mas a pessoa casou. Passou uma semana, duas, pastor, ele está me proibindo vir à igreja. Naquele tempo, né? Ainda existia isso, na mulher mais desse jeito, né? Que eu, vamos dizer, entre aspas, obedecia algumas coisas. Eu falei, poxa, mas que coisa. Num dia, depois que nós casamos, mudou, tudo que a gente pensou, combinou. Infelizmente, resumindo a história, acho que ela ficou 1 ano, no máximo 2 anos casada e separou dessa pessoa. Porque realmente era impossível conviver com essa pessoa que não tinha nada a respeito de Deus. Temos mais um texto? Não, só esses dois mesmos. Vamos seguindo. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem viver juntas como marido e mulher. Então, nem se existir uma lei permitindo, e nem se as duas partes, né, quiserem, o problema não é esse, o problema é a questão da proibição. E aqui ele está falando, né, de irmão, de pai, mãe, filho com pai. Aqui vamos ler aqui algumas partes. Levítico 18, o capítulo inteiro fala sobre isso, tem uma lista enorme de coisas lá. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher é abominação. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. Aí em 1 Coríntios 5 também, quando fala lá, né, um problema que estava acontecendo na igreja, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Aqui talvez não seja a mãe, talvez seja uma das mulheres do pai, alguma coisa assim, né? Ou uma outra mulher. Também é um ponto claro, né, irmãos? O casamento, questão de parentesco, né? Isso é um ponto claro, e até a questão, biologicamente se sabe o que acontece, né? Há doenças, né? Há problemas desse tipo de casamento, além de ser algo terrível, mas é uma questão muito, muito séria que pode acontecer, né? E tem mais um texto aqui, Marcos 6,18. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão.
Aqui é interessante, né? João Batista, que a gente está estudando, o Evangelho de João, ele pegou no pé lá do Herodes, que ele não poderia casar-se com a Herodias, que era a mulher do irmão dele. E aí ele foi preso por isso. Lá dá a entender que ele foi preso como proteção, que Herodes gostava de João e queria protegê-lo para que não matassem ele, né? Que a mulher não mandasse matar, desse um jeito de matar. E ali ele estando preso, ele ia lá, conversava, ouvia, aprendia de João. É um homem que foi tão próximo da verdade, mas aparentemente ele não se converteu. E aí tem esse final trágico da vida de João, que perdeu a cabeça, né, por causa dessa mulher que não gostava, que odiava. E um dia a gente chega lá nesse texto aqui. Bem claro, né, irmãos? Vamos seguir então. 5. O adultério ou fornicação, cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato no caso de adultério, depois do casamento. A parte inocente é lícito propor divórcio e depois obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Aqui dá uma certa dúvida do que ele está falando, né? Como assim antes do contrato? É que havia uma separação bem grande aqui, até na questão bíblica, de noivado e casamento. O noivado era como um contrato, né? Não era esse noivadinho de hoje que tem por aí, né? Mas era já um compromisso. Você está noiva, é porque você vai casar, num momento ali específico. Havia até uma grande festa de noivado e tudo mais. E aqui ele fala que se durante esse noivado uma das partes descobrir que o seu cônjuge, né, é adúltero ou já teve relações antes desse casamento, é lícito dissolver. E também fala, em caso de adultério, depois do casamento, também a parte inocente é lícito propor divórcio. Não é obrigatório, né? Não é que você tem que divorciar se o seu marido ou se a sua esposa trair. Mas aqui diz que é permitido. A questão toda de divórcio também é um tema grande para a gente estudar, né? Não dá para se passar nesse momento tudo sobre esse tema, mas a questão do divórcio, principalmente na Bíblia, é levantada porque virou uma banalidade. Até parece que nós estamos falando de dias de hoje, né? Hoje está uma banalidade, mas naquela época também já estava. Ou seja, separar-se por qualquer motivo, aquela ideia de repudiar. Ah, não gostei, os dentes da minha esposa não são bonitos, separava. Ah, ela não cozinha bem, vou separar. Ou seja, era nesse nível, e aí, mesmo havendo a permissão do divórcio, né, quando diz lá foi por causa do pecado que Deus permitiu, mas ainda fala que não era por qualquer coisa. Aí entrou essa questão, olha, no caso do adultério, e depois ele fala mais à frente aqui, mais alguma coisa, né? Vamos ver aqui o que temos aqui. Um texto bíblico. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-a grávida pelo Espírito Santo. Então, a citação aqui desse texto é para mostrar exatamente que José, ele, aqui diz, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele poderia dizer que ela tinha traído e poderia dissolver o contrato, mas ele preferiu sair. Claro que a gente conhece a história, né? O anjo contou para ele antes que isso acontecesse e ele ficou com ela, não deixou, não abandonou. Mas é algo a respeito disso. Mais uma passagem, Mateus 5. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por que ele fala de adultério de alguém que separou? Porque não existe separação. A separação, ela é algo que, humanamente, né? A partir do momento que você casa com alguém, o casamento é a união sexual. Vocês se casaram, vocês estão casados, é aquela união, né?
Como que vai separar? Se você, agora eu não estou mais com esse, estou com outra. Por isso que ele fala, está em adultério, porque você ainda está casado. Perante o Senhor, você ainda está casado com aquela pessoa. Então, simplesmente é porque, não, agora eu separei, agora na minha cabeça eu separei, então, por isso, está falando aqui que comete adultério. 6, acho que é o último. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, nada, senão adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja disserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidirem seu próprio caso. Então, no final aqui, bem claro, precisa separar, processo, separar. Você não casou lá no papel? Então, separa no papel, Não é simplesmente, eu resolvi separar. E muitas pessoas fazem isso, separam e já arrumam outra pessoa e etc, etc, etc. Mais uma vez, então ele está falando que por causa da corrupção, não era nem para ter separação, mas aqui há uma permissão em caso de adultério. E por que ele fala que a parte inocente, ela pode separar e a outra não? Porque exatamente, imagine, se você está casado com alguém que é um adúltero, obstinado a ser adúltero, se você conviver com essa pessoa, você está conivente com esse adultério, então você está ali adulterando junto. Então, no caso, para que você se mantenha puro, se separe daquele adúltero. Nem convém você viver com este adúltero. E essa parte que separou está livre assim, para continuar. E a outra parte? Não, a outra parte, ela está adúltera. Se ela não se arrepender de seus pecados, se ela não se voltar para Deus, ela vai viver nesse adultério constante. E aí tem a questão mais polêmica aqui, então essa não pode casar novamente? E a questão é exatamente o que eu estou falando. Se ela realmente continua nessas práticas, ela vai casar novamente, mas ela está em adultério porque ela ainda não se arrependeu, ela continua nessa vida. Agora, é claro que se uma pessoa, depois de separar, depois de ter adulterado, volta para Deus e coloca-se diante de Deus, aí a gente não vai falar, não, ela não pode nunca mais casar-se. Mas se casar, comete adultério. Aí a gente pode falar, igual a gente falou há pouco, se a gente for levar para esse lado, até mesmo casar-se com um não crente, você está transgredindo a Bíblia. Na Bíblia não fala que casar somente no Senhor? O que é casar no Senhor? Com outro cristão. Então, é errado também você casar-se com um ímpio ou com uma pessoa de uma outra denominação, de uma outra seita, vamos dizer assim. Só que, como nós falamos, irmãos, nós vivemos aí, não vivemos debaixo da lei, no sentido de que nós não conseguimos cumprir toda essa lei, não que nós vamos dizer que pode ser de qualquer jeito as coisas, mas nós temos que colocar diante de Deus e cuidar mais da nossa vida pessoal, e assim cada um vai diante de algum pecado que ele cometa, ele vai ser perdoado por Deus. E tem uma passagem que nós vamos ler há pouco aqui, que fala que Deus os tem chamado à paz, 1 Coríntios 7,15. Uma vez eu ouvi uma pregação do reverendo Hernandes, ou parte de um livro dele, que falava sobre o divórcio, falando que Deus tem vos chamado à paz. Então, não que a gente viva sujeito à escravidão, ou no sentido de voltar-se a viver na impureza. Deus prefere que haja o casamento do que isso. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz.
Mateus 19, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais lícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui também fala sobre disserção tão obstinada que não possa ser remediada. Tem o caso do adultério, que a gente sabe que bem o que é, né? Uma pessoa que vive em adultério. Você pode se divorciar dessa pessoa. E aqui ele fala sobre disserção. Disserção é abandono. Né? Uma pessoa que realmente abandona a sua esposa, já não tem mais nenhuma convivência, já não tem mais nenhum carinho, nenhum cuidado, um para com o outro. E nesse caso, a pessoa, se ela vem a se sentir tão só assim, né, tão dentro de um casamento perdido desse, aqui há essa condição aqui para a separação. E é isso, irmãos. Terminamos. Capítulo 24. Que Deus assim abençoe, né? Para que a gente, como eu falei no início, né? Que a gente tenha cada vez mais a preocupação de não encontrar quais são as brechas da lei para que eu possa melhor viver. Então, que eu possa encontrar a lei e falar, não, eu preciso segui-la. Nós cantamos, né, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, que agrade ao Senhor. E para eu agradar ao Senhor, eu preciso buscar e fazer a vontade do Senhor, em todas as áreas. Né? Nessa área, é uma área muito, muito séria, né, que há necessidade de nós buscarmos a orientação de Deus para que Ele cuide da nossa vida, como casal, abençoando e nos seguindo, nos fazendo seguir, né, nesse caminho. A gente fala de divórcio, né? Eu nunca vi quem fala na hora de casar, eu vou casar para separar. Ninguém, né? Pode ser o ímpio que for que fala. Mas depois não cumpre aquilo que prometeu ali no casamento, né? De cuidar, de viver, de estar ao lado. Então que Deus esteja abençoando mais e mais.